Boa noite, turma da terça-feira, Direito do Trabalho. Estamos iniciando hoje a segunda videoaula, enfocando o capítulo 2. Eu solicito a vocês que acompanhem no seu computador ou no seu polígrafo, quem imprimiu, o capítulo 2. Na videoaula número 1, nós vimos a revisão do capítulo 1 e fomos até uma parte do capítulo 2. O capítulo 2 é um capítulo extremamente longo e com muitos pontos a serem enfocados, tá? É por isso que nós vamos dar continuidade e ver se nós conseguimos avançar nesse capítulo, que traz todos os eventos, os principais eventos que aconteceram nos 520 anos de Brasil, as questões pontuais que interessam diretamente ao direito ao trabalho. Como eu lhes falei na aula anterior, não é nosso objetivo enfocar ao longo desses 520 anos de Brasil os aspectos mais políticos, sociológicos, filosóficos, econômicos, porque sairíamos da nossa área de atuação. Então, eu vou me ater especificamente às questões pontuais que interessam diretamente ao direito do trabalho e que aconteceram no período que o Brasil é Brasil, ou seja, nesses 520 anos que temos o Brasil. Portanto, no início da primeira aula, nós vimos o capítulo 1 e no final da aula vimos o início do capítulo 2. Agora, dando sequência, nós vamos partir. Eu falei no final da aula da importância da Lei Áurea de 1888, tá? 388 anos de Brasil, veio a Lei Áurea, que trouxe a libertação da escravatura. Uma lei muito pequena, porém extremamente importante, já que ela trouxe ao trabalhador escravo a condição de ser humano. Ele era considerado res. Res do latim significa coisa, objeto, mercadoria. E agora ele passa a ser tratado como ser humano. Então essa lei foi extremamente importante, tanto é que ela é a lei mais importante de todo o ordenamento jurídico do trabalho no Brasil. Aquela que transformou o ser humano, o trabalhador, da condição de res para a condição de ser humano, que foi exatamente a Lei Áurea. Iniciando agora ali no polígono de vocês, o segundo período, que vai de 1889 a 1929. Apresenta alguma legislação social. E podemos começar de cara dizendo que em 1891 ocorreu a segunda Constituição brasileira, ou primeira Constituição da República. E depois de 391 anos de Brasil, sem praticamente nenhuma legislação trabalhista, a sociedade, os trabalhadores, de modo geral, criaram uma grande expectativa em cima dessa nova Constituição que seria promulgada em 1891. Criou-se uma grande expectativa que ela traria enormes conteúdos para tratar do direito do trabalho. Eis que, por surpresa, ela não trouxe nenhum aspecto, nenhum artigo para tratar da
questão trabalhista. Ficou tudo igual. Então veio a primeira Constituição de 1824, não trouxe absolutamente nada. Veio a segunda Constituição brasileira, ou a primeira Constituição republicana, legitimou o status quo anterior, ou seja, não trouxe nenhuma inovação para o direito do trabalho no Brasil. Deu uma certa, desculpe, deu uma certa frustração para o trabalhador, porque se esperava muito dessa Constituição, e ela não trouxe absolutamente nada, tratando-se do direito do trabalho. Seguindo, nós tivemos em 1917 o Código Civil e a Lei Maurício de Lacerda, que criou o Departamento Nacional do Trabalho com objetivo informativo e fiscalizador. Então, na época, a capital federal estava localizada no Rio de Janeiro, e lá na praia do Botafogo, no 8º andar de um prédio de frente para o mar, foi criado o Departamento Nacional do Trabalho. E as pessoas não entenderam muito bem, porque não tinha nada de legislação, e o país se adiantou, criou primeiro o Departamento Nacional do Trabalho, para depois, quando começou a aparecer a legislação, então fazer uso desse departamento. Quer dizer, nós criamos ali a carroça na frente dos bois, porque não se tinha nenhuma legislação trabalhista, praticamente, e se criou o Departamento Nacional do Trabalho. Se questionava qual era a função desse departamento se não tinha praticamente nada de legislação trabalhista. Logo depois, em 1919, surgiu a lei prevendo o seguro de acidente de trabalho. Então, até 1919, aqui no Brasil, era que nem aqueles acidentados lá na Grécia Antiga, que uma vez acidentado não tinha mais nenhuma função, era lixo descartável. E aqui no Brasil, até esse ano também, o sujeito que se acidentasse, que não, por acaso não tivesse um amparo da sua família, ou dos seus pais, seus familiares, enfim, era um sujeito condenado a passar fome, a passar necessidades, porque não tinha nenhum instituto de previdência até então. E aí que se passou a começar a pensar aquilo que se fez na Grécia Antiga, tá? Que foi instituindo os setores de previdência para que todos aqueles trabalhadores que têm saúde, têm energia, têm trabalho, têm renda, cada um depositasse um punhadinho de moedas do seu salário no cofre do Instituto, para que, ao longo da vida do trabalhador, todo mundo colaborando, e se houvesse algum acidente, a gente se abria aquele cofre e se dava um punhado de moedas para aquele sujeito por mês, para ele não passar fome. É dali que surgiu o nosso sistema previdenciário que nós temos hoje. Em 1923, surgiu a Lei Chaves, a Lei Eloy Chaves. O que era essa Lei Eloy Chaves? Ela criou a Caixa de Aposentadoria do ferroviário inicialmente, depois dos marítimos, depois dos industriários, dos bancários, dos comerciários, e assim cada categoria foi criando o seu instituto próprio de previdência. E aí, aquela categoria, por incrível que pareça, nessa época de 1923, a categoria dos trabalhadores mais culta, mais evoluída naquela época, era exatamente a categoria dos ferroviários. Por quê? Porque os ferroviários, eles faziam as suas viagens, saindo lá de Uruguaiana, passando por Cacequi, Rosário, Santa Maria, Cruz Alta, Carazinho, Passo Fundo, Getúlio Vargas, Erechim, cortava Santa Catarina, lá por Marcelino Ramos, Paraná,
São Paulo. Então, esse pessoal se deslocava ao longo destas cidades e paravam lá em São Paulo, Uruguaiana, Santa Maria, Passo Fundo, e faziam aquelas pousadas. E nessas pousadas se encontrava, era um trem que vinha, outro trem que ia, e o pessoal se encontrava, então se conversavam, estive lá em São Paulo, conversei com o pessoal que veio lá dos portuários, que vieram da Europa, lá na Europa estão fazendo isso, isso, isso. Enfim, era uma categoria que, na época, como não tinha rádio, jornal, televisão, sindicatos, universidades, praticamente zero, as pessoas eram um pouco autodidatas. Então, na época, a categoria mais culta, mais esclarecida, era exatamente a dos ferroviários. O que eles fizeram? Construíram o seu próprio Instituto de Previdência. Todos os ferroviários contribuíam com um valor extremamente pequeno, na época era menos de 2% do salário deles, e todo o salário, desde o menor maquinista até o auxiliar de maquinista, até o comandante do trem, pagava um percentual do seu salário e era recolhido num cofre, e esse cofre era o Instituto de Previdência dos Ferroviários. E a coisa deu muito certo, porque no começo tinha que funcionar aquilo lá 40 anos, para depois de 40 anos de trabalho começar a pagar a primeira aposentadoria. E esse pessoal, no começo, era um movimento de mão única. Era só dinheiro que entrava durante 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos. E o gasto começaria depois de 40 anos, começando a pagar as primeiras aposentadorias. Então, foi um sucesso muito grande que teve o Instituto Previdenciário dos Ferroviários. Tá? Era uma coisa particular, era próprio dos ferroviários, não tinha interferência da sociedade, do governo, era, era uma coisa muito própria, criativa, inspirada em alguns sistemas que já existiam lá na Europa. Foi muito bem sucedido. E esses ferroviários acumularam nesse Instituto Previdenciário uma fortuna. Compraram imóveis, salas, apartamentos, casas, edifícios, escritórios, móveis, utensílios. E a sede era em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, tanto é que até por longo tempo ficou a sede, o berço dos ferroviários, outras filiais em Santa Maria, Passo Fundo, Porto Alegre, São Paulo, e tiveram um grande sucesso, tiveram um grande volume de bens. Então, na época, quando sobrava dinheiro, se investia em ouro. Então, eles compravam pequenas barras de ouro e armazenavam dentro de uma sala cofre, e aquele estoque de ouro que era uma maneira de se guardar o dinheiro, se investir. E isso chamou tanto a atenção que os próprios marinheiros seguiram o mesmo caminho, fundaram o seu próprio instituto. Tá? Daqui a pouco, os industriários, os comerciários, os bancários, e assim cada categoria profissional estava se organizando em torno do seu instituto previdenciário, contribuindo com um pequeno percentual da sua renda para um cofre um cofre do instituto que, quando alguém por acaso se acidentasse, não pudesse mais trabalhar, este instituto cobriria as necessidades vitais básicas desse trabalhador para que ele não passasse as suas necessidades com alimentação enfim, e necessidade de sobrevivência, eh, já que o instituto cobriria certamente para o resto da vida, evidentemente, tá? E esse instituto, como teve um grande sucesso, provocou a imitação. E assim é que os ferroviários, demais categorias profissionais, como lhe falei, industriários, comerciários e bancários, passaram a fundar os seus próprios institutos e
seguindo a mesma metodologia dos ferroviários. Ocorre que, lá por 1963, quando estava fechando mais ou menos 40 anos do Instituto, aí ele estaria começando a pagar as primeiras aposentadorias. E aí o que aconteceu? Aconteceu que tinha lá um sujeito que foi marinheiro 20 anos e entrou no Instituto dos Ferroviários, trabalhou mais 20, fechou 40. Ele queria se aposentar. E o Instituto não aposentava aquela pessoa que não tivesse 40 anos de ferroviário. Então, um jovem ferroviário trabalhava 10 anos, ia para ser marinheiro. Como marinheiro, ele perderia os 10 anos de trabalho enquanto ferroviário. E assim, todos os institutos eram estritamente voltados para o trabalhador daquele setor, daquele segmento. Então começou a dar um grande problema, porque tinha lá ferroviários que trabalharam anos como marinheiros, como industriários, e chegava lá, trabalhava mais 20 anos como ferroviário, queria se aposentar, não dava porque só tinha 20 anos. E aí ele já não tinha mais idade para trabalhar mais de 20 anos, então criou um grande problema, um grande impacto. O que o governo federal fez? Fez uma intervenção generalizada em todo o instituto, em todos os institutos previdenciários da época, tomou conta e fez uma intervenção e absorveu o ativo e o passivo, ou seja, todos os bens que não eram poucos, principalmente do primeira entidade que era o ferroviário, era uma quantidade de bens muito grande. E o governo absorveu todo o ativo, que são os bens, e, em contrapartida, absorveu também o passivo. O que era o passivo? As dívidas que os institutos tinham para com os seus trabalhadores, que assim que completasse 40 anos, teriam que se aposentar. E o governo bancou. Eu vou ficar com todos os bens desses institutos de previdência e vou contar que cada trabalhador, ao fechar 40 anos de idade, de trabalho, de trabalho, ele teria a sua aposentadoria garantida. Então, o governo assumiu todo o ativo e todo o passivo e fez o quê? Fechou todo aqueles institutos, ficou, e logo depois, em 1965, 2 anos depois, ele criou o INPS, que é o Instituto Nacional de Previdência Social. Depois mudou o nome, ficou INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é a mesma coisa, só mudou o nome. E o que é? Só que deixou de ser particular de cada instituto e passou a ser um órgão cuja gestão é feita pelo governo federal e absorvendo não só os trabalhadores daquela categoria ferroviária e marítimo, e sim todos os trabalhadores do Brasil. Então foi uma coisa muito importante que entrou em vigor em 1965 e hoje nós temos que nasceu para ser o maior instituto de saúde e previdência da América Latina e teve até a boa intenção. O problema é que ele sofreu muitos altos e baixos ao longo desse tempo. Em 1965 não se tinha internet, não se tinha um sistema de comunicação como nós temos hoje, fazendo videoaula, por exemplo, e a coisa era muito difícil administrar esse instituto tão grande do Iapoque, o Chuí, leste, oeste, norte e sul, teve muitos problemas de gestão. Agora ele está começando a ter uma maior facilidade para ser administrado, embora o tamanho dele é todo o território nacional. Seguindo a nossa aula, nós temos que em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Tá? Primeiro-ministro foi o Lindolfo Collor de Mello, Lindolfo Collor, que era de São Leopoldo, tá? E que ocupou o cargo de primeiro ministro do Trabalho. Mas antes disso, eu quero lhes dizer que agora nós estamos passando para o terceiro período desse longo intervalo de Brasil de 520 anos.
de 1500 a 1920. Desculpe, de 1500 a 2020. Nós temos 520 anos de Brasil. Então, o terceiro período começa de 1930 em diante. E começa em 1930 com a legislação social e trabalhista promulgada por Getúlio Vargas. Quem foi Getúlio Vargas? Foi o presidente brasileiro que efetivamente assumiu em 1930. Ele tinha uma larga experiência nessa área trabalhista e ele era advogado, formado em Porto Alegre, e ele resolveu efetivamente operacionalizar, sistematizar o direito do trabalho no Brasil, que até então estava de uma forma muito desorganizada. O que ele fez? Uma das primeiras medidas, ele foi aquilo que eu estava falando, que ele criou no mesmo ano que ele assumiu, em 1930, primeira coisa, criou o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio. Só que ele criou o Ministério do Trabalho, que trata do interesse do trabalhador, da Indústria e Comércio, que trata do interesse do empresariado, e que colocou os dois no mesmo ministério. Então, convidou o colega dele, que estudou direito com ele em Porto Alegre, Lindolfo Collor, para que saísse de São Leopoldo na época e fosse para o Rio de Janeiro para assumir do a gestão do Ministério do Trabalho. E esse Lindolfo Collor, apesar da boa vontade, ficou lá 6 meses e simplesmente não conseguiu fazer nada, porque ele tinha que tratar, ora, o interesse do trabalhador, ora, o interesse do empregador, do empresariado. Então, ninguém consegue agradar dois senhores ao mesmo tempo. Ele ficou lá 6 meses, não conseguiu fazer nada, pegou e veio embora. Né? E aí o que o Getúlio Vargas fez? Dividiu, criou o Ministério do Trabalho e colocou um ministro que deve se preocupar única e exclusivamente com o interesse do trabalhador. E criou outro ministério, que é o Ministério da Indústria e Comércio, que existe até hoje, e lá colocou outro ministro que deve se dedicar de corpo e alma integramente para advogar, para trabalhar em favor dos interesses do empresariado. Tá? E aí a coisa funcionou. Tanto é que hoje continua a mesma coisa como foi criado em 1930, Ministério do Trabalho com o seu ministro e o Ministério da Indústria e Comércio com o seu ministro. Agora, recentemente, o atual presidente tirou o status de ministério do Ministério do Trabalho e transformou ele em secretaria ligado diretamente ao Ministério da Economia. Logo depois, no ano seguinte, em 1971, aconteceu a aprovação da primeira lei sindical. Até então, nunca se falou, nunca se fez nada, nem se sabia o que era sindicato no Brasil. E apenas em 1930 e 31 é criada, então, essa primeira lei sindical. Em 1932, foram criadas as juntas de conciliação e julgamento, que era o início da Justiça do Trabalho. Eram apenas umas juntas que se reuniam com o empregado e o empregador para tentar fazer uma conciliação. E ficou esse sistema por 2 anos, de 1932 a 1974, tá? Em que se tentava fazer, quando tinha um conflito, um litígio entre empregado e empregador, entre o trabalhador e a empresa, essa junta aproximava essas partes e tentava solucionar o litígio. Depois nós tivemos, em 1934, dando sequência, a terceira Constituição brasileira. Uma Constituição que trouxe muita importância, uma vez que ela criou o salário mínimo, criou a Justiça do Trabalho, que são duas coisas importantíssimas que existem e passaram a existir daquela Constituição de 1934 até hoje, tá?
o salário mínimo é um valor mínimo que todo trabalhador deve receber no Brasil pelo seu trabalho diário. E a Justiça do Trabalho é aquela justiça especializada que tem como objetivo aproximar as partes, trabalhador e empregador, tentando fazer a conciliação num primeiro momento e, não acontecendo essa possibilidade, fazer um julgamento do litígio que eventualmente se estabelece entre empregado e empregador. Nessa mesma Constituição de 1934, ocorreu a nacionalização do trabalho. O que é a nacionalização do trabalho? Nessa época, alguns países da América Latina, nossos vizinhos, tipo Uruguai, Paraguai, Argentina e outros, eles tinham uma grande admiração pelo Brasil e estavam vindo praticamente a família inteira para o Brasil, marido, mulher, filhos, enfim, a mudança completa. E começou a criar um problema, porque o então presidente Getúlio Vargas começou a se preocupar com isso. Esse pessoal da América Latina vinha para cá, assumiam os postos de trabalho que deveriam ser ocupados pelos jovens brasileiros que estavam entrando no mercado de trabalho, começavam a frequentar as nossas filas da saúde. Então, nós tínhamos que dar saúde, tínhamos que dar escola, tínhamos que dar trabalho para os nossos vizinhos aqui da América Latina. E o pessoal estava vindo em massa. Então, o que aconteceu? Getúlio Vargas deu uma paulada na mesa e diz: não, a partir de hoje, lugar de brasileiro é no Brasil e os nossos vizinhos são bem-vindos para cá, para passeio, para turismo, e não para vir eternamente com a família inteira para vir ocupar as nossas escolas, os nossos postos de trabalho, a nossa saúde e tal. Esses postos de trabalho tinham que ser reservados para os egressos das escolas, enfim, a juventude que deveria trabalhar nesse país. Então, o Getúlio Vargas fez essa medida que se chama nacionalização do trabalho. E ele também, no mesmo ano e na mesma condição, ele determinou, ele limitou a remessa de lucros para o exterior. Até então, era muito comum os países da Europa, principalmente a Espanha, mesmo Portugal, eles atracavam um navio lá em Itajaí, Santos, Rio Grande, enfim, e começavam a explorar tudo que pudesse nesse país, principalmente o ouro. Então, onde conseguiam as minas de ouro, se explorava muito ouro e se colocava em pequenos trens cavalos de carroças, cavalos, pequenos barcos que transitavam nos rios, que de uma ou de outra maneira esse ouro explorado, assim como outras riquezas, eram canalizados para o navio e era tudo remetido para o exterior. Getúlio Vargas entendeu que não tinha que dar um basta nessa remessa de lucro, de riqueza ilimitada para o exterior. Então, Getúlio Vargas estabeleceu que, a partir de então, 1934, somente 10% da riqueza explorada poderia ser remetida ao exterior e 90% permaneceria no país. Tá? Então, veja bem. Aí perguntaram para o Getúlio, mas vem cá, o que nós vamos fazer com esse ouro aqui no Brasil? O que vocês fazem lá na Europa, lá na Espanha? Nós fazemos joias finas e vendemos para as grandes relojoarias, as grandes lojas e as grandes eh, pessoas e as pessoas que era comum o comércio lá na Europa. E aí o Getúlio, então vocês vão fazer aqui a mesma coisa, vocês vão comprar um terreno,
vai melhorar o mercado imobiliário, vocês vão construir um prédio decente, vai melhorar a construção civil, vocês vão produzir máquinas, vai criar um layout, vai ter mercado para as máquinas industriais, vocês vão desenvolver tecnologia, know-how da ourivesaria, que é o que nós precisamos, criar tecnologia. Vocês vão empregar essa juventude que precisa trabalhar, vocês vão pagar salários, encargos sociais, pagar, treinar essa gente e, e vão produzir essa ourivesaria aqui no Brasil. Tá, mas daí o que que vocês vão fazer o que com aqui? Se não, vão tentar vender aqui. Se não tiver mercado, vocês vão exportar essa mercadoria lá para a Europa pronta e ainda vão me pagar o imposto de exportação. Então veja bem que com essa medida do Getúlio Vargas, de 1934, acontece o início da Revolução Industrial Brasileira. A Revolução Industrial Brasileira ela começa na segunda metade da década de 1930, ou mais especificamente com essa medida do Getúlio Vargas de 1934, que até 34, 40 ela começa a surgir de forma efetiva no Brasil a Revolução Industrial Brasileira. Ela se amplia muito na década de 1940 com a indústria eletroeletrônica que aqui se instala. E ela vai se consagrar à Revolução Industrial Brasileira na década de 1950, quando a indústria automobilística se instala nesse país, começando pelas três mais antigas, que era a Ford, a Volkswagen e a Chevrolet. Só depois, em 1984, que entra a Fiat, e depois, mais recente, então, com o governo Collor, que vem uma, digamos assim, uma quantidade enorme de novas montadoras. Então, a Revolução Industrial Brasileira, ela acontece no governo Vargas, na segunda metade da década de 1930, graças a essa proibição da remessa ilimitada para o exterior de riquezas aqui produzidas. Então, olhem bem o que o Getúlio Vargas conseguiu fazer na Constituição de 1934. Ele cria o salário mínimo, que algumas empresas, a maioria das empresas, traziam um grupo de trabalhadores no seu redor, davam um galpão onde eles moravam e um alimento e umas moedas, aí o pessoal trabalhava praticamente de graça. E se tivesse algum conflito, não tinha quem recorrer, porque não tinha justiça do trabalho. Agora Getúlio Vargas cria o salário mínimo e tem que pagar? Tem que pagar, sim. Se não pagar, você tem ali ao lado a justiça do trabalho que você vai reclamar. E aí eu vou penhorar o teu terreno, a tua fábrica, a tua máquina para vender, transformar em dinheiro e pagar esse trabalhador. Então, para alguns empresários que estavam, digamos assim, acostumados de uma maneira um tanto mais leve, produzir com um custo muito baixo, criou um certo atrito entre o governo Vargas e alguns empresários que simplesmente detestaram a criação do salário mínimo, que na época tinha um poder aquisitivo muito bom. Então, um atrito grande que ele criou internamente, em função da criação do salário mínimo e da Justiça do Trabalho. E externamente criou um atrito com alguns países da América Latina que não houve a nacionalização do trabalho e o pessoal passou a vir para cá fazer turismo, mas não vir morar definitivamente no Brasil. E criou outro atrito com alguns países da Europa, principalmente a Espanha, porque foi proibida a remessa da riqueza aqui produzida. Então, estava muita gente querendo, desculpe a expressão, a cabeça do Getúlio Vargas, quase que o Getúlio Vargas saiu do Rio de Janeiro e voltou para São Borja criar boi, porque a pressão foi muito grande. No entanto, ele se manteve no poder e conseguiu efetivamente implementar todas essas medidas da Constituição de 1934. E passando agora rapidamente, 3 anos depois, veio a Constituição de 1937,
que é uma nova Constituição brasileira, ela foi um tanto autoritária, no entanto, neste período, houve a operacionalização, houve a implementação efetiva das 4 importantes medidas para o trabalhador que foram criadas na Constituição de 1934, que foi, como eu falei, o salário mínimo e a justiça do trabalho, a nível interno, a nacionalização do trabalho a nível externo e também a nível externo a proibição da remessa da totalidade da nossa riqueza aqui produzida. Só para avançar mais um item, em 1939 surgiu a lei prevendo a jornada de trabalho limitada em 8 horas diárias. Até 1939 nós tínhamos jornada de 14, 15, 16 horas por dia, era normal. O trabalhador trabalhava até que aguentasse de pé. Não tinha horas limitadas para a jornada de trabalho. A partir de 1939, acontece a jornada de trabalho limitada em 8 horas e um eventual período que passasse destas 8 horas seria considerado hora extra com a devida remuneração. Logo em seguida vem o ano de 1943 e é criada a CLT. O que é a CLT? É a Consolidação das Leis do Trabalho, com o objetivo de, já tínhamos diversas leis esparsas, soltas por aí, então se criou, vamos juntar todas essas leis trabalhistas num único volume e todas as leis que vierem daqui para frente serão também juntadas nesse mesmo volume, que no Brasil tudo é código. Até hoje não se sabe por que só o Código do Trabalho não se chamou código, se chamou CLT, mas é uma questão meio semântica. Tudo no Brasil é código, menos o Código do Trabalho, que não é Código do Trabalho, é Consolidação do Trabalho, que no fundo é a mesma coisa. E ainda, ah, para complementar, nós temos que em 1946 surgiu uma nova Constituição Brasileira de número 4. Tá? Lembro que a primeira foi em 1824, a segunda foi em 1891 e a terceira foi em 1934 e a quarta foi em 1946. O que é que trouxe de bom para o trabalhador essa quarta Constituição brasileira? Ela foi de conteúdo social, prevendo o direito de greve, se começou a falar, se pensar em greve. Ela trouxe o repouso semanal remunerado, até então se descansava o domingo, mas não se ganhava o domingo. Tá? Não trabalha, não ganha. E agora sim, se passou de continuar descansando domingo, porém, se recebe, o trabalhador recebe como se trabalhando estivesse. Surgiu o salário família. O que era o salário família? Era uma ajuda, que na época era uma ajuda bem considerável, para aquele trabalhador que tivesse filhos menor de 14 anos, que supõe-se que tem uma despesa a mais com alimentação, com roupa, com colégio, educação, saúde e tal. Então, houve uma cota de salário família para cada filho do trabalhador e ele recebe essa cota até que o filho, e recebe até hoje, até que o filho complete 14 anos ou por tempo indeterminado, se por acaso o filho for portador de necessidades especiais. E a Justiça do Trabalho passou a ser incluída no órgão do Poder Judiciário, que até então ela eram juntas de conciliação, que tinha o objetivo de conciliar, agora ela fica definitivamente no órgão competente, que é efetivamente a Justiça do Trabalho. E este repouso semanal remunerado que eu lhe falei, que foi criado na Constituição, na quarta Constituição Brasileira de 1946, ele entra efetivamente em vigor e o trabalhador passa a receber pelo domingo não trabalhado apenas em 1949, quando a Lei 615 regulamentou o repouso semanal remunerado e o trabalhador efetivamente passou a receber o domingo como se trabalhando estivesse. Meus queridos alunos, por hoje ficamos aqui.
e na próxima aula estarei com vocês novamente para concluir o capítulo 2 e darmos sequência. Qualquer dúvida, conte comigo, disponho do meu e-mail que eu os acompanho e respondo às eventuais dúvidas. Vão acompanhando as minhas aulas e mais adiante nós vamos fazer e conversar sobre uma maneira de nós fazermos uma avaliação. Boa noite e fique com Deus. Tchau.